Boa noite, galera. Aqui quem está falando novamente é o professor Marcelo Rocha e vamos dar continuidade aí à nossa resolução da provinha AFA 2020. Ontem a gente parou na quarta questão porque deu probleminha na caneta, mas eu creio já ter resolvido, troquei a ponta dela. Então vamos lá, vamos ficar na fé aqui que eu acho que dá. Belezinha? Paramos na 36. Vamos lá para a nossa questãozinha 37 que fala o seguinte. Um pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas, no formato de um cilindro, é usado como ludião, uma espécie de submarino miniatura que sobe e desce verticalmente dentro de uma garrafa cheia de água. A figura 1, a seguir, ilustra uma montagem onde o tubo, preenchido parcialmente de água, é mergulhado numa garrafa PET completamente cheia de água. O tubo fica com sua extremidade aberta voltada para baixo e uma bolha de ar, de massa desprezível, é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. Então esse ludião, galera, ele tem uma parte em que vai ser invadido por água, né? Preenchido por água, e uma parte dele que não vai ser preenchido por água, ou seja, aquela bolha de ar. Detalhe, já vou logo lhe antecipando que como a água vai invadir o ludião, o empuxo só vai atuar naquela partezinha, naquele volume não preenchido por água. Então, como a gente vai precisar usar empuxo nessa questão, e lembrando que a fórmula do empuxo é dGV, esse D é a densidade do líquido que cerca o corpo, G é a gravidade e esse V é o volume do corpo que se encontra submerso no líquido. Então, se parte do corpo já está dentro do líquido, então a gente só vai pegar aquela partezinha que não é preenchida por líquido. Então, o empuxo vai atuar ali, só naquela parcela do corpo ali. Belezinha? Foi? Então, vou até botar um desenho aqui e vou já apagar, tá? A ideia é mais ou menos essa daqui, ó, não é? Você vai ter a água mais ou menos aqui, a água mais ou menos aqui, e vamos imaginar que você tenha água mais ou menos aqui. Aqui está a parcela preenchida por A. Então, o empuxo vai atuar apenas nessa parte aqui, apenas nesse volume. Tranquilo até aí? Que é o que a gente vai considerar o volume submerso dentro do líquido. Foi? Beleza, então vou apagar aqui, já que eu expliquei. Dentro da questão a gente vai usar esse conhecimento aí. E aí ele fala o seguinte: a garrafa é hermeticamente fechada e o ludião tem sua extremidade superior fechada encostada na tampa da garrafa. Uma pessoa, ao aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa, faz com que entre um pouco mais de água no ludião, comprimindo a bolha de ar. Nessa condição, o ludião desce, conforme a figura 2, a partir do repouso, com uma aceleração constante, percorrendo 60 centímetros até chegar ao fundo da garrafa em 1 segundo. Então, galera, só por essas informações a respeito da cinemática do problema, a gente tem, por exemplo, a velocidade inicial, a gente tem o ΔS, a gente tem o tempo, a gente já consegue calcular a aceleração com que esse ludião irá descer. De posse dessa aceleração, força resultante igual a MA. Já vamos montar nossa primeira equação na descida. Continuemos. Após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, a pessoa deixa de pressionar a garrafa. A bolha expande e o ludião sobe conforme figura 3, percorrendo os 60 centímetros em meio segundo. Mesma historinha, galera. Temos a cinemática na subida, já dá para a gente calcular aí a aceleração na subida, força resultante igual a M vezes A. Despreze o atrito viscoso sobre o ludião e considere que, ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante, igual a V0 e V, respectivamente. Então, esses volumes já vão nos ajudar, na descida e na subida, no cálculo do empuxo que eu falei ainda há pouco, beleza? Aí ele fala assim: nessas condições, a variação de volume ΔV igual a V menos V0 em centímetros cúbicos é igual a... Então, galera, vou dar um zoom aqui rapidinho. Vou tentar afastar para cá, vou tirar isso aqui para cá e vamos lá tentar preencher isso aqui. Galera, então a gente vai dividir isso em duas partes, tá? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos lá tentar dividir essa historinha aqui em duas partes. Então, vamos começar aqui. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Vamos começar aqui pela descida. Então, descida, certo?
Vamos lá. Galera, na descida a gente vai fazer ΔS igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Tranquilo até aí? Foi. E aí, lembrando que parte do repouso, esse termo aqui vai desaparecer. O ΔS é 60 centímetros, vamos passar para metro. É 60 centímetros, passaremos aqui para metro, vai dar 0,6. Isso A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração na descida será de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza até aí? Deixa eu só trocar de cor aqui rapidinho. E aí a gente vai usar na descida força resultante igual ao produto da massa pela aceleração. Beleza, galera? Então, qual é a resultante na descida? Na descida é peso menos empuxo, né? Então, pegando ali a figurinha, ó, a figura 2, você vai ter aqui peso para baixo e empuxo para cima, né? Como a aceleração está para baixo, o peso é maior que o empuxo. Então, você vai ter peso menos empuxo é igual a massa, que é a massa do ludião, vezes a aceleração, não é isso? Então, vai ficar peso menos... Galera, a fórmula do empuxo é D da água, G e o volume. Lembrando que na situação inicial é V0. Isso vai ser M vezes 1,2. Tá aí a nossa primeira parte. Agora vamos lá para a segunda parte, que é a subida. Mesma historinha, galera. Vamos usar a mesma equação. ΔS igual a T2 sobre 2. O ΔS vai ser 0,6. E o tempo, ele fala aí que na subida é de meio segundo. Então, vai ser meio ao quadrado dividido por 2. Então, essa aceleração na subida aí, se você fizer a continha, meio ao quadrado é 1/4, por 2, 1/8. 8 vezes 6, 48, 4,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar a força resultante igual a MA, só que agora na subida você vai ter o empuxo maior do que o peso. Então, você vai ter empuxo menos peso é M vezes A. Você terá, deixa eu afastar para cá que agora é só matemática, galera. Você vai ter dG, só que agora o volume é V, né? Porque ele fala que aquele volume da massa de A muda, na descida é V0, na subida é V, menos peso, isso é M vezes 4,8. Foi até aí, galera? Agora é mole. Então, você vai ter aqui uma equação que eu vou chamar de 1. Você vai ter aqui uma equação que eu vou chamar de 2. Para obter o que ele quer, que é a diferença entre V e V0, a gente pode, por exemplo, somar as equações 1 e 2. Então, vamos botar aqui de azul. Vamos somar aqui nossa equação 1 mais a equação 2. Quando você somar, o peso desaparece e você vai ter aí dGV menos dGV0. Isso vai ser 4,8m mais 1,2m. Então, nós teremos dG, aqui vai ficar V menos V0, que é justamente o que ele quer. Isso vai dar 6m. Foi até aí, galera? Tranquilão? Lembrando que a gente tem a massa e tem densidade e gravidade. Então, vamos lá, vamos finalizar isso aqui embaixo. Então, você vai ter que V menos V0 vai ser 6 vezes M. A massa aí, se eu não me engano, ele falou que é 50, não é isso? Dividido pela densidade da água, que é 1, né, grama por centímetro cúbico, vezes a gravidade, que é 10. Então, 300 por 10, você vai ter aí que V menos V0 vai dar 30 centímetros cúbicos. Beleza até aí, galera? Espero que vocês tenham entendido. Ela em si não é tão difícil, né? Só é você separar a cinemática da dinâmica. Então, com a cinemática, a gente calcula aí as acelerações e com a dinâmica, segundo a lei de Newton, estabelecemos as equações, montamos o sistema, resolvemos e chegamos à nossa respostinha. Vamos lá para a questão de número 38, galera. Deixa eu passar isso aqui para cá. Deixa eu tirar esse azul aqui que não é muito maneiro. Vamos dar um zoomzinho aqui, depois a gente diminui. Foi até aí, galera? Então, belezinha. Vamos lá continuar essa historinha aqui, tá?
Bom, ele fala aqui o seguinte, galera, deixa eu só afastar para cá um negocinho, eu estou vendo aqui para não atrapalhar. Bom, deixa eu diminuir aqui rapidinho, gente, para cá, então vamos lá. Bom, uma força vertical de módulo F atua em um ponto P de uma alavanca rígida e homogênea, perdão, que pode girar em torno de um eixo O. A alavanca possui um comprimento D entre os pontos P e O e faz um ângulo θ com a direção horizontal conforme figura abaixo. A força F gera, assim, um torque sobre a alavanca. Considere uma outra força G de menor módulo possível, que pode ser aplicada sozinha no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Nessas condições, a opção que melhor representa a direção, o sentido e o módulo G da força G é... Galera, então vamos lá dar uma relembrada aqui. Vou passar isso aqui para cá, né? Então a questãozinha trata de torque. Torque, sinônimo de momento. Então, vamos lá. A definição de momento. O momento ou torque de uma determinada força F em relação a um ponto chamado polo, né? É o valor dessa força F vezes D. Só cuidado, galera, com esse D aqui, ó. Esse D é a distância entre a linha de ação da força e o ponto que nós estamos escolhendo como polo, em geral, o ponto de rotação. Então, aplicando isso à figura que foi dada, a gente pode, por exemplo, prolongar aqui, ó, prolongar. Esse prolongamento aqui é que nós chamamos de linha de ação da força. Então, essa distância da fórmula aqui, que nós chamamos de Dzinho, a da fórmula, é justamente essa distância aqui, ó. É a distância entre a linha de ação da força e o ponto de rotação, que é o nosso ponto O. E essa distância aí, se você calcular direitinho, ela é pela figura D cosseno θ. Então, o momento ou torque produzido por essa força F aí será F vezes D vezes cosseno de θ. Beleza? Ele quer agora uma outra força G, que é aplicada no ponto P, lembrando que ele fala aqui no texto, ó, que ela tem que ter o menor módulo possível. Então, ele quer que a força G, que tenha o menor módulo possível, quando atuando no ponto P, produza o mesmo torque que a força F, ou seja, esse FD cosseno θ aí. E aí, obviamente, se você for fazer essa historinha aí, você vai chegar à conclusão que a resposta correta é letra C. Ué, professor, por que seria a letra C? Claro que eu vou fazer a letra C e você pode tranquilamente, galera, fazer as outras, tá? Você pode fazer as outras tranquilamente e ver que não vai bater. Então, vamos lá fazer a nossa letra C. Pela definição, como é que a gente calcularia aí o momento da força G em relação ao ponto O? Então, a gente traçaria a linha de ação da força G, a linha de ação da força G, que nem eu fiz com F lá em cima. Então, o momento de G é o valor da força G vezes a distância entre a linha de ação da força e o ponto de rotação. Mas essa distância é justamente o D que ele deu lá na figura, ó, lá em cima, é esse D aqui. Então, o momento produzido por G, agora atuando perpendicularmente à alavanca, em relação ao ponto O, é GD. Esse é o momento da força G em relação ao ponto O. Porém, ele fala aqui embaixo, ó, que G é F cosseno θ. Então, substituindo, você vai ter F vezes cosseno θ, que vai entrar no lugar de G, vezes D. Ou seja, o momento de G vai ser F vezes D vezes cosseno de θ, que é justamente o que nós queríamos, né? É o mesmo momento produzido pela força F, FD cosseno θ. Então, a única situação que produz o mesmo torque é justamente essa aí da nossa letra C. Se você fizer com as outras, você vai ver que não vai dar. Beleza? Até aí, galera, você pode pegar qualquer uma e tentar fazer isso que você vai chegar à conclusão que não dá. Beleza, gente? Então, tá aí a nossa questão de número, deixa eu passar para cá, galera, questão de número 38, foi?
Agora vamos lá para a nossa questão de número 39. A questão mais teórica do que prática, tá, galera? A 39, vamos dar um zoom aqui, fala o seguinte: o gráfico da energia potencial EP de uma dada partícula em função de sua posição x é apresentado na figura abaixo. Quando a partícula é colocada com velocidade nula nas posições x1, x2, x3, x4, x5, esta permanece em repouso, de acordo com a primeira lei de Newton. Beleza. Considerando essas informações, caso haja uma perturbação sobre a partícula, ela poderá oscilar em MHS em torno de quais posições, galera? Bom, aí você tem que saber um detalhe importante sobre o nosso MHS, que em geral a gente não comenta porque não cai em prova e a gente vê normalmente em faculdade, né? Mas como ele está falando aí de MHS, como ele está falando de movimento oscilatório, é bom que a gente saiba que, a fim de que haja movimento oscilatório, a partícula deve estar em equilíbrio estável. E é bom que a gente comente o que é equilíbrio estável, já que vai fazer falta numa outra questão, galera. É bom que a gente já faz uma revisão. Quando a gente vai estudar estática, a gente vê que existem 3 tipos de equilíbrio. É o equilíbrio estável, deixa eu botar aqui, galera, é o equilíbrio estável. Você tem aí o equilíbrio instável e você tem aí o equilíbrio indiferente. Vamos montar uma figurinha para você entender cada um. Então vamos imaginar aqui uma calota esférica, né? Vamos imaginar aqui uma calota esférica e um objeto aqui no fundo dessa calota esférica. Beleza? Ele está em equilíbrio, ou seja, resultante zero. Está paradinho ali, né? Agora eu quero classificar esse equilíbrio em estável, instável ou indiferente. O que eu faço? Desloco essa partícula um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda e solto. Você vai ver que ela vai oscilar, 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 oscilar e vai retornar para aquela posição de equilíbrio. Então ela vai oscilar em torno da posição de equilíbrio, mas vai voltar para ela. Esse equilíbrio é chamado de estável. Então, um equilíbrio é dito estável quando você afasta a partícula daquela posição e ela tende a retornar para aquela posição. Tem situação que ela retorna, que é o mais comum e fica em repouso, mas tem situação, como a que a gente vai ver lá na frente, que ela pode ficar oscilando para lá e para cá em torno dessa posição de equilíbrio. A gente o classifica também como equilíbrio estável. Agora, vamos imaginar essa mesma calota esférica, só que agora você bota o objeto aqui em cima paradinho, ó, em equilíbrio. Está em equilíbrio, resultante é zero. O que aconteceria se eu o afastasse levemente dessa posição? Ele iria embora e não retornaria mais para essa posição e nem ficaria em equilíbrio em outra posição, como vai acontecer com o indiferente. Esse tipo de equilíbrio é chamado de instável. Ele se afasta cada vez mais da posição de equilíbrio. Agora imaginemos uma superfície horizontal sobre a qual eu coloco esse mesmo objeto. O que acontece se eu dou um empurrão nele para a direita ou para a esquerda? Ele vai andar um pouquinho e vai parar. Ele vai assumir uma nova posição de equilíbrio. Então, se você deslocá-lo ou se você não deslocá-lo, ele não está nem aí. Se você deslocar, ele vai arrumar uma nova posição de equilíbrio. Se você não deslocar, ele vai continuar naquela posição de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio é chamado de indiferente. Então, caso você perturbe essa situação de equilíbrio, ele vai achar uma nova posição de equilíbrio. Então, ele é indiferente. Então, levando esse conceito para essa questão, voltamos. A fim de que haja esse movimento oscilatório, a partícula deve estar em equilíbrio estável. Agora vamos definir melhor esse equilíbrio estável pelas figuras que você viu. Ou seja, quer dizer um estado mínimo de energia potencial. Então, estado mínimo de energia potencial. Então, para massinhas, isso ocorre onde? Né? Em pontos onde o potencial é mínimo. Ou seja, no gráfico, há 2 mínimos locais onde o potencial é considerado o menor. Então, quando você vai olhar nesse gráfico aí e procurar os mínimos locais, para quem estuda cálculo sabe o que é isso, você vai encontrar aqui ó, o x2
e você vai encontrar aqui o X4. São os dois pontos de mínimo local, ou seja, são os dois pontos de menor potencial. Então, numa situação como essa daí, significa que essa partícula está em equilíbrio estável, então ela pode realizar um MHS. Não é? Só é você lembrar do MHS típico, um sistema massa-mola, né? Toda vez que o bloco passa por aquela posição de equilíbrio que é x igual a zero, ali a resultante vale zero. E ele vai ficar oscilando para lá e para cá em torno desse ponto, onde a resultante é zero. Aquele tipo de equilíbrio é também um equilíbrio estável. E lá naquela posição de equilíbrio, a energia potencial da mola é zero. É mínima, não é isso, galera? Belezinha. Então, ficamos com x2 e x4, letra C. Foi, galera? Vamos lá diminuir um pouquinho aqui e passar para a nossa outra questão, que é a questão de número 40. Galera, essa questão aí, ela provavelmente será anulada por causa de um detalhe que eu vou já comentar. Então, eu vou resolver essa questão já com o detalhe consertado para bater com o gabarito. Então, você já vai saber onde está o erro na questão quando eu consertar. Mas essa questão, como ela é interessante, eu vou fazer, que ela é bem bonitinha. Pena que o cara errou um detalhe ali no denominador, se bobear foi até um erro na gráfica, não é? Mas vamos lá. Ele fala o seguinte na questão de número 40. Considere uma máquina térmica ideal, M, que funciona realizando um ciclo de Carnot, como mostra a figura abaixo. Então, só relembrando, galera, o ciclo de Carnot, ele é constituído por duas transformações isotérmicas, alternadas com duas transformações adiabáticas, não é? Então, se eu chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse de C e esse de D, as transformações AB e CD são isotérmicas e a BC e DA são adiabáticas. Um ciclo como esse, que tem essa característica peculiar que nos dá o maior rendimento possível para essa máquina térmica, é chamado de ciclo de Carnot. Qual é a importância do ciclo de Carnot, galera? A importância é que de todas as máquinas funcionando entre essas duas temperaturas, que é T sobre 2 e T, aquela que terá o maior rendimento é aquela que funcionará segundo um ciclo de Carnot. Ela operará seguindo um ciclo de Carnot, ou seja, duas isotérmicas e duas adiabáticas alternadamente. Beleza? Bom, vamos lá. Ele fala assim, essa máquina retira uma quantidade de calor Q de um reservatório térmico a uma temperatura T. Esse T aqui, como é maior, é a nossa fonte quente. Esse T sobre 2 é a nossa fonte ou reservatório frio. Bom, beleza. De um reservatório térmico com a temperatura constante T, realiza um trabalho total tal e rejeita um calor Q2 para a fonte fria. Beleza até aí, galera? Bom, vamos lá. Há uma temperatura T2 também constante. A partir das mesmas fontes, quente e fria, projeta-se 4 máquinas térmicas A, B, C e D, respectivamente, de acordo com as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo, para que realizem cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M, aí ele vai lá embaixo com as figurinhas. Perdão, gente. Cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M. Beleza, então olha só o que ele fala. A partir das mesmas fontes que a gente fez, projeta-se 4 máquinas térmicas, A, B, C e D, para que realizem cada uma o mesmo trabalho. Então, a gente vai calcular o trabalho realizado por essa máquina aqui, que foi dada. Vamos calcular o trabalho daqui a pouquinho. Todas as outras 4 têm que realizar o mesmo trabalho. E a gente vai ver que vão realizar o mesmo trabalho. Podem ficar tranquilos. Mas para que isso aconteça, você tem que levar em consideração um detalhe que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá, galera. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam... Então, vamos lá, galera. Ele te dá 4 máquinas e você vai ter que escolher 2. Dá para ver pelas respostas, né? A e B, B e C, C e D, A e D. Então, nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam... Então, vamos lá para a primeira, galera, que é essa primeira maquinazinha aqui. Vamos calcular aí esse nosso trabalho, beleza? Vamos calcular o nosso trabalho. Já sabemos que o trabalho é a diferença entre o calor que entra e o calor que sai, ou seja, o calor que é absorvido da fonte quente menos o calor que é rejeitado para a fonte fria, né? Então, o trabalho é calor que
a máquina térmica absorve do reservatório quente menos o que ela rejeita para o reservatório frio. Nessa questãozinha aí vai ser igual a Q menos Q2. Beleza até aí, gente? Esse aí é o nosso trabalhinho. Porém, como ele fala que essa máquina aí é uma máquina de Carnot, a máquina de Carnot tem uma característica especial. A razão entre as temperaturas é igual à razão entre os calores trocados. Então, QQ dividido por QF tem que dar TQ dividido por TF. QQ, calor retirado do reservatório quente. QF, calor rejeitado para o frio. TQ, temperatura do reservatório quente ou fonte quente. TF, temperatura do reservatório frio. Vamos aplicar aqui, galera. O nosso QQ é o Q, o nosso QF é Q/2, TQ é o nosso T e o nosso TF é T/2. Vê se é isso aí, galera. Opa, perdão, QF, desculpa, galera. Deixa eu apagar aqui. O nosso QF é Q2, não é Q sobre 2. Então, nosso QQ é Q, QF é Q2, beleza? Cortamos aqui o nosso T com o nosso T e concluímos que Q é igual a 2Q2. Foi? Beleza, então Q igual a 2Q2. Então, desse Q igual a 2Q2, eu tiro o trabalho que eu peguei lá em cima. Trabalho é igual a Q menos Q2, sendo que Q é 2Q2, então 2Q2 menos Q2 vai dar um trabalho de quanto? De Q2. Então, o trabalho realizado por essa maquinazinha de Carnot aí é Q2. Todos os demais trabalhos que a gente for calcular para as outras máquinas, pelo enunciado, tem que dar a mesma coisa Q2. Tem que dar. Então, você tem aqui, galera, deixa eu passar aqui, 4 maquininhas, tá vendo? Máquina A, B, C e D. Nas 4, você vai ter que ter o mesmo valor de trabalho. Vamos confirmar? Se não acontecer, é porque foi um errozinho aí na impressão ou erro do próprio autor. Vamos lá calcular isso aí para a máquina A. Então, vamos lá. Máquina A. Como é que você calcularia esse trabalho? Pelo que eu falei. Vê o que entra, vê o que sai e subtrai. Então, aqui você vai ter 5Q sobre 6, que é o calor retirado do reservatório quente, menos 2Q2 sobre 3. Detalhe que você não pode esquecer, que a gente traz lá de cima, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o nosso Q é 2Q2. Então, o trabalho vai ser 5 vezes 2Q2 por 6 menos 2Q2 por 3. Cortamos aqui, aqui vai dar 3, então você vai ter 5Q2 menos 2Q2 dá 3Q2 sobre 3, que vai dar Q2. Notaram que vai dar Q2? Isso para a máquina A. Se você fizer isso para todos, tem que dar a mesma coisinha. Só tem um detalhe. Na máquina B, para dar a mesma coisinha, esse 2 aqui tem que desaparecer. Foi o erro de impressão que eu falei para vocês. Tanto é que se você fizer 2Q menos 3Q2, lembrando que esse Q é 2Q2, você vai ter 4Q2 menos 3Q2, que daria Q2. Se você fizer aqui, ó, na máquina C, 3Q2, 3Q sobre 2 menos 2Q2, vai dar Q2. Se você fizer na máquina D 5Q sobre 8 menos Q2 sobre 4, vai dar Q2. Então, todas as máquinas realizam o mesmo trabalho, desde que a gente faça essa alteração aqui. Então, essas 4 máquinas, de acordo com o enunciado, tá certinho. Elas realizam o mesmo trabalho tal da máquina M, que é aquela máquina lá em cima. Aí você falaria, pô, professor, então como é que a gente vai escolher 2 delas se elas realizam todas o mesmo trabalho? Aí é que está o segredo da questão. A gente vai calcular o rendimento de cada uma e ver qual valor. E comparar com o máximo rendimento que essa máquina poderia ter. Não pode superar esse máximo rendimento. Como assim, professor? Não entendi. Bom, todas as 4 máquinas estão operando entre 2 reservatórios. Um a temperatura T, o outro a temperatura T sobre 2. E a gente sabe que o rendimento máximo de uma máquina que opera entre 2 temperaturas é 1 menos temperatura do reservatório frio sobre temperatura do reservatório quente. 1 menos T sobre 2 dividido por T.
Então, o rendimento máximo de qualquer uma dessas 4 máquinas, já que elas estão operando, né, todas entre essas temperaturas aí T e T sobre 2, vai ser, cortando T com T, 1 menos meio, 1 menos 0,5, que dará 0,5. Então, nenhuma dessas 4 máquinas deverá ter um rendimento superior a 0,5. Então, só atenderão às características do exercício aquelas que tiverem rendimento inferior a 0,5. Daí o nosso trabalho. A gente vai ter que calcular o rendimento de cada uma dessas máquinas aí, beleza? E aí, vamos lá. Como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina qualquer, galera? Não é o rendimento de uma máquina de Carnot, isso nós já calculamos da meio. É o rendimento de uma máquina agora real, não é? Então, o rendimento de uma máquina real é 1 menos QF dividido por QQ. Vou ter que aplicar essa fórmula para as 4 máquinas. Então, vamos lá. Para a máquina A, você vai ter 1 menos. Vamos lá olhar para a máquina A. Quem é F? É 2Q2 sobre 3, não é isso? Se bem que, galera, não, vai dar a mesma coisa. Isso dividido por QQ, que vai ser 5Q sobre 6. Galera, se vocês colocarem no lugar do Q 2Q2, como nós já sabemos, e se você fizer a continha, você vai encontrar aí 0,6. Pode? Não, não pode, porque supera 0,5. Vamos fazer isso aí para a maquinazinha B, para calcular o rendimento. É 1 menos. Quem é o QF da máquina B? Já corrigindo, galera, vai ser 3Q2 dividido por 2Q. Lembrando que esse Q é 2Q2. Então, você vai ter 1 menos 3 quartos. 1 menos 0,75 é 0,25. Essa aqui pode. NC vai ser 1 menos... Aí a gente vai ter que subir aqui, galera, para a maquininha C, né? 1 menos 2Q2 dividido por 3Q sobre 2. Lembrando que Q é 2Q2, corto o Q2, vai dar 1 menos 2 terços, não é isso, galera? Então vai ficar 1 menos, deixa eu ver se está tudo certinho aqui para não dar chabu, galera. Então vai ser 1 menos 4 terços, isso vai dar 1 menos 2 terços, vai dar 1 terço. Então, essa historinha aqui vai ser 1 menos 2 terços, que dará 1 terço, 0,33, que é menor. E o rendimento da máquina D, 1 menos Q2 sobre 4 dividido por 5Q sobre 8, né? No lugar do Q, bota 2Q2, a gente vai encontrar aqui 0,8, que passa de 0,5 e não pode. Então, as únicas que poderiam seriam máquinas B e C. Então, máquinas B e C, letra B de bola. Esse deveria ser, né, o gabarito correto caso aquela alteração, essa aqui, fosse feita. Mas, como veio uma impressão errada, essa questão vai ser anulada, não vai ter gabarito. Certo, galera? Belezinha. Vamos lá, então, para a nossa questão de número 41, que é uma questão de ótica. Foi, galera? Dá para ver que é uma questãozinha aí de ótica? Então, vamos lá. Deixa eu só clicar aqui. Bom, um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em MHS, lá vem MHS de novo, né? Só que esse MHS é muito indireto, a gente quase não está usando conhecimento nenhum de MHS, cuja equação da posição é y igual a cosseno de ômega t, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo E de raio de curvatura igual a 8A. Galera, lembrando que se o raio de curvatura é igual a 8A, a gente não pode esquecer que o raio de curvatura é igual ao dobro da distância focal. Então, o dobro da distância focal é 8A, a distância focal vale 4A, desse espelho côncavo aí. E há uma distância 3A desse espelho. Então, distância entre o objeto e o espelho, a gente chama na física de P. Então, ele está dizendo que o P, que é a distância do objeto que oscila até o espelho, é 3A. Belezinha? Ótimo. Um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Então, ele mede a amplitude A1 do movimento de oscilação dessa imagem. Galera, então, é muito fácil você estabelecer quem é essa amplitude aí A1. É o famoso aumento linear transversal, né? Que a gente tem lá na ótica.
I sobre O ou menos P' sobre P. E ainda tem uma formulazinha que a gente usa bastante, né? Que é principalmente turmas militares, que a amplitude ou aumento linear transversal é F dividido por F menos P. Muito cômoda para esse tipo de exercício, onde eu tenho a distância focal e a distância do objeto até o espelho. Com isso, eu já tenho o aumento linear transversal, ou seja, quantas vezes a imagem será maior ou menor que o objeto. Foi? Belezinha. Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente, delgada L, de distância focal A, beleza, já deu a distância focal, índice de refração 2, que a gente nem vai usar. O mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Detalhe, galera, o P aqui é o mesmo, ó. Só vai mudar a distância focal, que ele fala que dessa lente convergente é A. E mede a amplitude A2, que a gente vai medir pela mesma fórmula que nós já vimos aqui, ó, F sobre F menos P. Então, vamos lá. Considere que o eixo óptico do dispositivo usado passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo que oscila e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1, ou seja, o ar praticamente, né? Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1 de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é fácil, né, galera? Então, vamos lá, deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Vamos calcular aqui o A2. Esse A2 é para a lente, certo? É a razão entre A2 e A1. E aqui, ó, conjugado pela lente e pelo espelho. Então, A2 é F sobre F menos P. O F vai ser A, o F vai ser A e o P vai ser 3A. Foi até aí? Então, você vai ter um A2 igual a A dividido por menos 2A. Isso aqui vai ser menos meio. Claro que a gente vai usar só o módulo, beleza? Deixa eu trocar aqui e vamos calcular o A1. Galera, o A1 já é lá para o espelho, hein? Onde o F vale 4A e o P 3A. Então, você vai fazer F sobre F, menos P. Belezinha. Distância focal agora, já esqueci, é 4A. Então, vai ficar 4A dividido por 4A menos 3A. Então, você vai ter que um A1 vale 4A dividido por A, o que dará 4. E aí, ele quer A2 dividido por A1. Você vai ter aí, em módulo, claro, meio dividido por 4. É a mesma coisa que multiplicar por 1/4. E aí, você vai ter 1/8. Belezinha? Resposta correta, letra A. Foi? Questão até relativamente tranquila, né, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 42 e última de hoje, galera, porque eu tô meio cansadão, ainda vou ter que acordar cedo da manhã para dar aula, beleza? Mas amanhã ou depois eu finalizo aí a parte 3 e encerramos essa provinha. Bom, 42 fala o seguinte: considere duas fontes pontuais, F1 e F2, produzindo perturbações de mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo e ideal. A configuração de interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo. Sabe-se que a linha de interferência C, então linha de interferência C, galera, deixa eu trocar aqui a coisinha, é essa aqui, ó, que está a meia distância das fontes, não é? Então, se eu unisse essas duas fontes aqui, ó, por esse segmento aqui vermelho, esse segmento C seria a nossa mediatriz, então ela está a meia distância. O normal é que, se essas fontes estão em concordância de fase, essa linha central C aí seja uma linha ventral, ou seja, uma linha onde ocorre interferência construtiva para todos os seus pontos. Não entendi, professor, como assim interferência construtiva? Bom, você sabe que a onda que parte aí, deixa eu apagar aqui agora, a gente não precisa mais desse segmento, né? A onda que parte de F1 caminha isso aqui, ó. A onda que parte de F2 caminha isso aqui. Então, até chegar ao ponto P, ou qualquer outro ponto P disposto aí nessa região, há uma diferença nos caminhos percorridos. Essa diferença nos caminhos percorridos é que pode gerar lá no ponto P uma interferência construtiva ou destrutiva. Por exemplo, vai que quando está chegando a crista de uma, está chegando o vale da outra.
Interferência destrutiva. Vai que está chegando uma crista de uma com a crista do outro, ou a crista de ou o vale de um com o vale do outro. Interferência construtiva. Então, essa diferença nos caminhos percorridos, daí ele chamar de D1 e D2, é que pode produzir ou interferência construtiva ou destrutiva nesse ponto do espaço. Em particular, se esse ponto P pertencesse à linha C, e essas duas fontes estivessem em concordância de fase, claro que não haveria diferença nos caminhos percorridos. Isso me garantiria que a interferência seria construtiva. Mas, professor, o que significa essas duas fontes estarem em concordância de fase? Significa que quando uma está gerando uma crista, a outra está gerando uma crista naquele exato momento. Quando uma está gerando um vale, a outra gerando um vale. Por que eu estou falando isso? Porque existem fontes que se encontram, como é o caso desse exercício, em oposição de fase. O que isso significa? Que quando uma está gerando uma crista, a outra nesse mesmo instante está gerando um vale e vice-versa. Aí, quando isso acontece, é claro que essa linha central não terá mais como característica a interferência construtiva, e sim uma interferência destrutiva. É a famosa linha nodal, não é? Então vamos lá, galera. Sabe-se que a linha de interferência C, que passa pela metade da distância de 2 metros, de 2 metros, que separa, tá aqui 2 metros, que separa as duas fontes, é uma linha nodal. Então essa aqui, galera, ó, essa aqui é uma linha nodal. Qual o nome do oposto a ela? É uma linha ventral, e elas vão uma na sequência da outra em sucessão. Por exemplo, do lado direito você vai ter uma linha ventral, seguindo de uma linha nodal, seguido de uma linha ventral, e aqui passando por F2 você teria uma linha nodal. Idem para o lado de lá. Você teria uma linha ventral, uma linha nodal, uma linha ventral e, passando por F1, uma linha nodal. Nas linhas nodais, interferência destrutiva. Nas linhas ventrais, interferência construtiva. E a distância entre uma linha ventral, galera, e uma linha nodal, que é essa distância aqui, ó, é sempre lambda dividido por 4. É só você lembrar da cordinha, né? Então, quando você tem uma cordinha mais ou menos assim, ó, não sei se você lembra disso daqui lá da nossa física, essa distância aqui entre dois nós é meio lambda, mas a distância entre um nó e uma linha ventral é a metade. Essa distância aqui, ó, vai ser lambda dividido por 4. É o que a gente está passando aí para essa figurinha, não é? Então, se você sabe que a distância entre duas linhas consecutivas é lambda sobre 4 e a distância total entre as fontes é 2, você já tira aí de cara o nosso lambda, não é? Porque você vai ter quantos intervalos de linha aí? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai ter 8 pedacinhos de lambda sobre 4, dando 2. Então, se você fizer essa continha, você conclui que o lambda dessas ondas que estão sendo emitidas vale quanto? 1 metro. Então, se a gente precisar do lambda, já é 1 metro. Então, vamos lá. O ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2 e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Beleza, foi justamente o que a gente colocou aqui, ó. Esse ponto P está sofrendo interferência destrutiva. E aí você perguntaria, mas professor, qual é a condição para um ponto P, qualquer do espaço, em particular esse daí que foi dado, sofrer interferência destrutiva? É necessário que a diferença entre as distâncias percorridas seja o quê? Se as fontes estivessem em concordância de fase, seria P lambda sobre 2, onde P é par. Mas aqui vai ser I lambda sobre 2. Beleza, galera? Opa, peraí. É uma linha nodal. Perdão, galera, deixa eu apagar aqui. Então, vou repetir aqui. Se não fosse fontes em concordância de fase, que é o que está acontecendo aqui, essas fontes estão em oposição. Aliás, eu vou até botar aqui para a gente não esquecer, galera, ó, senão a gente vai esquecer. Fontes em oposição de fase. Como é que a gente sabe disso? Ele informou que a linha C é uma linha nodal, né? Então, F1 e F2 estão em oposição de fase. Para fontes em oposição de fase, a condição para interferência destrutiva
é que a diferença nos caminhos percorridos seja um múltiplo par de meio lambda. Tranquilo? Esse P é par, galera. 0, 2, 4, 6, 8. No nosso caso, é claro que 0 não nos interessa. Por quê? Porque se você botar P igual a 0 aqui, ó, vai dar uma diferença nos caminhos percorridos, D1 menos D2 igual a 0. Eu estou falando dessa linha nodal central C. Não é o caso, a gente quer a primeira linha nodal. Se a gente quer a primeira linha nodal, a gente está falando de P igual a 2. Então, D1 menos D2, já que é a primeira linha nodal, é 2 vezes lambda sobre 2. Daqui você vai tirar aqui D1 menos D2 igual a 1. Tranquilo? Essa é a nossa equação de número 1. Continuando, galera. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre a fonte. Beleza, já foi o que a gente fez ali, linhas nodais e ventrais. Nessas condições, o produto D1 e D2, entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é. Então, eu tenho que calcular D1 e D2 para fazer o produto. De onde vem a segunda equação? Teorema de Pitágoras, né? Já que ele informa ali em cima, ó, deixa eu apagar aqui para você enxergar direitinho, né? Já que ele informa aqui em cima, que se você fechar aqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo onde a hipotenusa vale 2. Então, você vai ter D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Essa aqui é a nossa equação 2. Aí, galera, é só você resolver e achar D1 e D2. Agora, como é que a gente faria isso? Vai dar um trabalho, né, galera? Bom, então vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Será que tem algum artifício aritmético nessa historinha? Tem. A gente pode usar um macetezinho da matemática, que é o seguinte, galera. D1 menos D2 igual a 1. Posso elevar ambos os lados ao quadrado? Acho que a gente pode fazer isso. Vou elevar aqui ao quadrado e elevar aqui ao quadrado. E desenvolver. Isso vai ficar D1 ao quadrado menos 2D1, D2. Olha o D1, D2 aparecendo. Mais D2 ao quadrado igual a 1. Sendo que D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado eu tenho que vale 4. Então vai ficar 4 menos 2D1, D2 igual a 1. 2D1, D2 igual a 3. Então, D1 vezes D2 vale 3 sobre 2. Olha que lindo, gente. Então, ficamos aí com a nossa letra B de bola. Beleza, galera? E aí, na outra aulinha, na parte 3, a gente começa aí pela questão 43, que é uma questão difícil e envolve um conceito que quase não tem caído em prova, que é o conceito de luneta astronômica e, junto com isso, teorema das divergências. E vai ser legal a gente fazer um bate-bola em cima dessa questão para a gente fazer uma revisão de vários tópicos importantes da ótica geométrica, em especial instrumentos óticos de observação. Belezinha? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, né? Um beijo no coração e fui!